Oi, meus amigos, tudo bem? O tema da nossa história de hoje, a Igreja da Ilha. O nosso verso para memorizar está no livro de Tito, capítulo 2, os versículos 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Que verso sensacional! Eu nunca tinha visto essa versão. A mensagem diz assim: revelamos o amor de Deus vivendo de acordo com os seus ensinos. Olha, eu gostei muito. Na sua igreja, você conhece algum ancião? A nossa história de hoje vai contar a importância desse cargo na igreja. Quando Paulo foi para Éfeso, Paulo deixou Tito responsável com a igreja de Creta. Tito se sentiu honrado ao perceber a confiança de Paulo em sua capacidade de finalizar o trabalho que ele havia começado. E isso o ajudaria no processo de seleção das pessoas para esse cargo. Na carta, Paulo passou 6 instruções para Tito, e com elas ele saberia o que fazer. Enquanto ele lia as cartas que Paulo enviava, ele ia descobrindo como um ancião de uma igreja deveria ser. Foi por esta causa que deixei você aí em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Acredito que em um mês ela chega lá. Pronto. Mensageiro, leve essa carta. Não vai ser fácil trabalhar aqui. Muitos dos irmãos têm mais de uma esposa, ou pelo menos não são fiéis a uma só. Tá tudo tão bagunçado que outros tratam as esposas como escravas. Como farei para escolher um ancião que seja marido de uma só mulher? Ah, agora tô entendendo. Esse é o primeiro passo para ser um ancião. O homem tem que ser esposo de uma mulher só. E não é só isso. Os filhos dele também devem ser crentes. Coitado de Tito, isso seria difícil. Os filhos dos homens de Creta eram todos pervertidos. E para piorar a situação, eles eram alunos dos falsos mestres. Muitos deles adoravam outros deuses. Olha aqui outra característica de um ancião. Para ser um ancião, a pessoa não pode ser nem violenta nem desobediente. Os filhos adolescentes dos novos crentes, infelizmente, eles participavam das bebedeiras ao culto do deus Dionísio. Eles não se converteram ao cristianismo como seus pais. E com certeza, em seu estado de embriaguez, não iriam submeter-se a ele como líderes da igreja. Que situação difícil, não é mesmo? Um ancião não deve ser um homem orgulhoso, egoísta, que se irrita com facilidade, não deve tomar vinho, não deve ser uma pessoa que vive em rixas e contendas. Será que lá em Creta ele encontraria pessoas com esse perfil? Eu acho que não, viu? Ele já tinha presenciado muita violência ali. Até os novos crentes queriam forçar as famílias a aceitar a nova religião. E olha que barbaridade! Eles batiam nos filhos que não queriam ir aos cultos. Tito desejava ser justo com eles. Quando Tito dizia que eles estavam errados em algumas coisas, eles tentavam bater em Tito. E para você ver o grau da gravidade, um deles até esbofeteou Tito. Olha esse outro tópico. O ancião não deve procurar se enriquecer à custa dos outros. Os crentes lá em Creta eram identificados como cretinos. Agora imagine aí como os crentes estavam para receber esse nome. O ancião deve seguir a verdade fielmente, assim como nós lhe ensinamos. Deve ajudar as pessoas e ensinar tudo o que é reto e verdadeiro. Sabe de uma coisa, meus amigos? Os falsos mestres eram o maior problema que os crentes enfrentavam. E isso não era apenas lá em Creta. Estava em todos os lugares, como uma doença. E ali viviam muitos judeus cristãos e não cristãos. E o pior de tudo lá em Creta é que as pessoas não sabiam fazer a diferença entre os verdadeiros crentes e os judeus que não criam em Jesus Cristo. Os cristãos não tinham uma boa reputação em Creta, por isso eram chamados de cretinos. E para não haver mais encrenca, Tito tinha que agir com diplomacia. E quando fosse necessário advertir ou repreender as pessoas, Tito deveria ter muito tato e saber como dizer as coisas, para não afastá-las ainda mais. Como dizem por aí, são os cristãos de cristais.
porque se falar qualquer coisa contra elas é motivo de encrenca. Essa foi a lista de qualidades que Paulo enviou para Tito. Só que Tito não ficou com essas informações só para ele. Ele chamou alguns irmãos da igreja e fez uma reunião. Quando o povo já estava reunido, ele disse: Olá, meus irmãos. Paulo enviou-me uma carta com uma longa lista de qualidades para os que deverão ser escolhidos como anciãos. Muito bem, seria bom que o irmão lesse para nós, para que pudéssemos compará-la com as pessoas que conhecemos nessa cidade. Quando Tito começou a ler as qualificações, a sala ficou em silêncio. Logo depois, um homem começou a falar. Irmão Tito, Paulo colocou um padrão muito alto. Ainda assim, penso que deveríamos seguir esse padrão como cristãos, mesmo não sendo anciãos. A igreja seria mais reverente e daríamos mais testemunho. Eu concordo com você, mas esse padrão não foi feito por Paulo, foi feito por Deus. Então, aí é que devemos todos segui-lo. Ao final daquela reunião, todos concordaram com aquela lista de qualificações. Sabem de uma coisa, meus amigos? O amor modifica o caráter, controla os impulsos. Esse amor adoça a vida e espalha uma influência enobrecedora. Que Papai do Céu nos qualifique, porque nós sozinhos não vamos conseguir sermos perfeitos. A nossa história terminou. O que você aprendeu com ela? Eu aprendi que mesmo estando na igreja, nós não estamos livres dos ataques de Satanás. Nós só vamos vencer com a ajuda do Espírito Santo. Antes da oração, eu quero mandar um abraço para Melissa. Ela é filha da Raquel. Um abraço, Melissa. Papai do Céu te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por essa história. Muito obrigado por passar para nós essa lista de qualificações. Que cada dia, com nossas ações, nós possamos ser qualificados. Com a ajuda do Espírito Santo. Abençoa-nos e livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.